Mas como Deus me revelou que não há nada impuro para ele, eis-me aqui. E a casa estava em expectativa. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável todo aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ouviste a palavra que foi lida aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este é Senhor de todos? E esta palavra, vós bem sabeis, foi pregada em toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andava, fazendo todo o bem na terra, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele realizou, desde Judeia até Jerusalém. Mas a este o mataram e penduraram no madeiro. Mas coube a Deus no terceiro dia que ele ressuscitasse, para que ele se manifestasse, não a todo o povo, não a todo o povo, mas aqueles a quem antes Deus ordenara, a nós, os discípulos, aqueles que comemos e bebemos com ele juntamente, depois que ele ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar a todo o povo e testificar que ele é juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que aquele que nele crê, receberão perdão pelos pecados. E ouvindo eles essas palavras, Rebete, Calmadai, Rabacai. E ouvindo eles essas palavras, caiu sobre eles o Espírito de Deus. E os judeus que vieram junto com Pedro, os da circuncisão, que seguiam a Cristo, quando viram todo aquele movimento, eles ficaram maravilhados em ver que os gentios estavam falando em línguas e magnificando o nome do Senhor. E disse Pedro: poderei eu negar a água para esses, para que não sejam batizados, estes que assim como eu receberam o Espírito Santo de Deus? E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro batizou eles em nome do Senhor Jesus, no Espírito Santo de Deus. E os judeus e os gentios que estavam lá pediram para que Pedro ficasse. A coisa foi tão boa que aqueles homens, os gentios que ali estavam, não queriam mais que Pedro saísse da casa. E aí Pedro entendeu finalmente qual era o chamado dele, qual era o propósito dele. Até ele passar pela cidade de Judéias, curar judeus, aí estava fácil. Mas quando ele teve que ser um instrumento para entrar na casa de gentios e pregar o evangelho da salvação, aí que ele entendeu que ele foi salvo para salvar.